Hello. Olá, meus amores. Deixa eu botar o tema da nossa live aqui, enquanto você vai curtindo o mantra. Oi, Marcinha. Peraí. Aí, agora sim. Pronto. Tá me ouvindo bem aí, Marcinha? Dá pra ouvir bem? Oi, Gê! Maravilha, maravilha. Vamos lá, então. Gente, hoje é a nossa live 16 do Projeto Casulo da Amorosidade. Já estamos há 16 dias fazendo lives diariamente. Tô muito feliz com tudo isso. Tô muito feliz com várias transformações que eu tenho recebido de vocês. E as lives estão sendo transmitidas ao vivo pelo meu Instagram e também estão sendo publicadas lá no meu canal do YouTube, Movimento Mulheres Livres, tá? Então, você que está assistindo o replay ou você que está assistindo pelo YouTube, a gente está nesse projeto Casulo da Amorosidade com lives diárias para te ajudar nesse momento a entrar no teu casulo com amorosidade, fazer todas as transformações internas que podem ser feitas para que você depois saia por aí livre, voando, muito mais leve, muito mais conectada com a sua essência e de forma muito mais autêntica, muito mais verdadeira. Então esse é o propósito aí desse projeto. E se você está assistindo o replay ou está assistindo pelo YouTube, me deixa também depois seu comentário, me deixa sua percepção, se esse conteúdo está te ajudando ou não de alguma forma, porque isso aqui eu faço para vocês, não é para mim. Eu aprendo muito com esse compartilhamento aqui também, mas eu quero sempre trazer algum conteúdo que faça sentido para você, algum conteúdo que realmente gere transformação para você e que te ajude. Então, me deixa saber se isso de fato está te ajudando ou não, tá bom? Então, vamos lá. O tema da live de hoje, eu vou falar sobre... Eu vou te trazer hoje... Olha só, se liga nesse tema aqui. Deixa eu até parar a música agora. Eu vou te trazer aqui hoje 9 perguntas poderosas para você se livrar das obrigações. 9 perguntas, gente. Então fica comigo até o final da live, porque até o final da live você vai ter aqui 9 perguntas para você responder e ver se você está vivendo com base em obrigações ou se você está vivendo aquilo que realmente é do seu desejo, do seu intento, de forma genuína para você, tá? Então eu vou te trazer hoje 9 reflexões por aqui. E aí, como tem bastante gente nova chegando e também no meu canal do YouTube, eu queria só me apresentar rapidinho para você. Então, eu sou a Andressa, eu estou, né, coach, terapeuta e instrutora de Theta Healing também. E o meu propósito, a minha missão de vida é te ajudar a se reconectar com o teu propósito de vida, para que você viva uma vida com missão, conectada com a sua verdade, com quem você realmente é. É isso que eu amo fazer. Dá pra ver aqui o brilho nos meus olhos cada vez que eu entro aqui com vocês, cada vez que eu tô no atendimento. E é isso que me motiva, esse desejo de te ajudar a viver uma vida conectada com a tua essência, uma vida com propósito que realmente faça sentido pra você. É algo que eu já vivi e é isso que me dá motivação de acordar todos os dias, de ser esse instrumento, de ser esse canal de transformação na sua vida, né?
Então eu costumo dizer que eu sou um pouquinho de luz, coragem e uma dose de foda-se aí também na tua jornada para te ajudar, tá? Porque às vezes a gente precisa. E para quem já tá comigo aí, bem-vinda a mais uma live. Vai ser incrível hoje. 9 perguntas para você se livrar das obrigações. Então fica ligada, pega papel e caneta e anota, porque você vai ter reflexões poderosas hoje, tá? Gente, primeiro, né, pra gente começar esse assunto de hoje, né, sobre essas 9 perguntas poderosas aí para você se livrar das obrigações, eu queria te dizer que eu acredito muito que tudo na nossa vida acontece por uma razão, né? Nada é por acaso, nada é coincidência, tudo acontece por uma razão e tudo, as pessoas com as quais você se conecta é por uma razão, as pessoas que cruzam o seu caminho do nada é por uma razão, as pessoas, o trabalho que você faz, mesmo você ainda não trabalhando com aquilo que você ama, é por alguma razão. Então, eu acredito muito que tudo na nossa vida é um processo de aprendizado e faz parte da nossa evolução quanto alma, faz parte do nosso crescimento quanto essência, tá? É muito maior do que tudo que a gente pode ver aqui a olhos nus, é muito maior do que tudo que a gente vê no mundo da matéria. Então, quando você começa a entender um pouquinho, isso envolve conceitos de espiritualidade, tá? Não é de religião, mas é de você entender um pouquinho das leis universais, entender um pouquinho como que elas funcionam, o que a mecânica quântica pode te ensinar disso. E eu trago muito também bases do Theta Healing, né? E no Theta Healing a gente também aprende isso, que cada coisa que acontece na nossa vida é por uma razão. E essas pessoas, essas situações, esses trabalhos, essas circunstâncias que a gente vive no nosso dia a dia, elas acontecem de acordo com o nosso sistema de crenças. Então, como que funciona isso? Na verdade, antes de a gente vir para cá, nesse corpinho aqui maravilhoso, a gente fez um acordo, né? A nossa alma, ela fez uma escolha. Ela escolheu vir nesse corpo, nessa família, nessa cidade que você nasceu, no momento que você nasceu. Nós escolhemos estar aqui nesse momento, vivendo isso tudo que está acontecendo com o coronavírus. Então, são tudo situações que a nossa alma já escolheu vir experienciar antes para a sua evolução. E no Theta Healing a gente trabalha muito com isso. E tudo isso que a gente vai vivendo no nosso dia a dia está associado ao nosso sistema de crenças, sejam elas positivas ou sejam elas negativas, né? Então, uma crença nada mais é do que aquilo que a gente acredita como uma verdade e que está armazenado no nosso subconsciente de alguma forma. E isso é o que rege, é o que está por trás das nossas ações. Só que, ora, isso nos beneficia, ora, isso nos atrapalha um pouquinho, tá? Só que quando a gente entende que tudo tem uma razão e que tudo tem um aprendizado por trás, a gente sai do sofrimento e do vitimismo, vem para uma condição de autorresponsabilidade e a gente aprende a levar a nossa vida com mais leveza, tá? Então, hoje eu estava até conversando com uma amiga, já vou compartilhar isso com vocês, mas quando a gente entende esse contexto de que tudo é por uma razão, né? De que tudo acontece por alguma explicação, ou porque é algo que você está querendo aprender e que você está buscando, ou porque é algo que você acredita, que é uma crença no seu sistema, quando isso é, de certa forma, negativo, ou seja, quando isso é algo limitante dentro do teu sistema, muitas vezes você não realiza aquilo que você gostaria, ou muitas vezes você se coloca numa situação que você fica vivendo no piloto automático, né? Assim como eu fiz por muitos anos trabalhando com aquilo que não estava conectado com a minha essência, e aí você fica vivendo no piloto automático. E esse piloto automático pode ser para o teu trabalho, pode ser para as tuas relações, pode ser para tudo.
ele é consequência de uma vida pautada em obrigações, né? Então a gente tem a obrigação de pagar conta, a gente tem a obrigação de se sustentar, a gente tem a obrigação de se alimentar, a gente tem a obrigação de fazer tal pessoa feliz, a gente tem a obrigação de sustentar não sei quem, a gente tem a obrigação, 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 obrigação. E quando a gente se coloca nesse fluxo da obrigação, a gente entra nesse piloto automático e a gente não se questiona daquilo que a gente está fazendo. A gente não se pergunta por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Quando vê, você está acordando às 5 da manhã, que nem eu acordo, e você não sabe nem por quê. Ah, porque alguém falou e isso faz bem. Mas questione-se sobre o que você está fazendo, entende? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer. Será que aquilo que você está fazendo na sua vida é por obrigação ou é por puro intento? É algo que você realmente deseja ou é algo que você está se sentindo obrigado a fazer? Porque alguém falou que tinha que ser assim, ou porque a sociedade falou que tinha que ser assim, ou porque, sei lá, você ouviu a sua vida inteira que tinha que ser assim. Então, o que na sua vida você está fazendo por obrigação e o que na sua vida você está fazendo por desejo genuíno seu, por intento seu, porque é algo que faz você vibrar, é algo que faz o seu coração cantar, seu coração falar mais forte. E aí, uma coisa que eu estava conversando com uma amiga minha hoje que eu vou compartilhar agora com vocês. A Marcinha falou, também acredito nisso, que nada acontece por acaso, nada acontece por acaso. Nada, nada, nada. Oi, mames! Minha mãe entrou, que saudade! Te amo, mãe! Beijo! Hoje eu tava conversando com uma amiga, a gente tava falando sobre o mundo digital e tudo mais, né? E ela é uma influencer digital, que ela tem mais de 100 mil seguidores aqui no Instagram, ela é bem conhecida e faz um trabalho muito bacana também. E aí, ela tava falando pra mim, né? Ela falou, Dessa, eu admiro muito algo que você faz, porque às vezes eu vejo que você compartilha que tem, sei lá, 40 pessoas nas suas lives e você compartilha aquilo, tipo, feliz, sabe? Com a sua entrega, com você poder estar ajudando as pessoas, levando a sua mensagem. Então, isso me motiva, eu fico feliz com isso inspira. E aí, eu tava falando isso com ela, né? Eu falei, cara, hoje eu consegui me encontrar e me colocar num lugar de servir e de servir não servir pensando no resultado, mas hoje eu compreendo que se eu transformo a minha vida, eu já estou transformando todo o resto. E se eu falo alguma coisa que gera transformação em uma pessoa aqui, isso reverbera naquele círculo daquela pessoa como um todo, e isso ganha uma proporção que eu não faço ideia. Então, além disso, quando eu venho aqui compartilhar um conteúdo com você, eu vivo como se já fosse. Qual que é o meu sonho? Meu sonho é viajar ao mundo inspirando milhares de pessoas. E aqui eu posso, de certa forma, chegar no mundo inteiro por conta dessa coisa maravilhosa que é a internet. E se um dia eu desejo estar inspirando milhares de pessoas, eu tenho que estar inspirando aqui nem que seja uma pessoa. E quando eu tô aqui falando com você, eu não tô aqui falando, pensando na quantidade de pessoas que estão aqui. Eu tô aqui pensando nesse grande sonho que eu tenho e eu tô agindo hoje como se isso já fosse verdade na minha vida. Até que um dia isso vai se materializar, isso vai acontecer porque isso já está acontecendo num plano paralelo. Só que eu preciso me posicionar dessa forma agora. Eu preciso ser congruente com aquilo que eu quero, com aquilo que eu desejo, com a transformação que eu quero proporcionar para as pessoas, com a responsabilidade que eu assumi da minha missão. Porque se eu não for congruente com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu falo, isso não vai acontecer. Se eu chegar aqui e falar pra vocês assim, tipo, cabisbaixa, né? Pois é, gente, é assim. Eu não vou inspirar ninguém, entendeu? Eu não vou ajudar ninguém. Pelo contrário, talvez eu vou ajudar a pessoa a entrar numa fossa maior ainda, sabe? Então, pra mim, é muito sobre isso. É sobre
Quando você está fazendo algo que não é por obrigação, que é de forma genuína, por puro intento, porque você realmente acredita naquilo, porque aquilo realmente está ligado com o seu coração, com o que você acredita, com o que te faz bem, e agora você pode expandir essa mensagem para mais pessoas. Não importa quantas pessoas são, não importa o resultado disso, você não está fazendo esperando o resultado, você está fazendo de forma genuína e essa mensagem vai chegar para quem tiver que chegar, entende? E eu ouvi uma frase do Thiago Nigro esses dias que eu até compartilhei aqui, que ele falou assim: o Criador dá semente para quem semeia. E tudo começa com uma semente. Você põe uma semente e aquilo vai crescendo e você vai regando. E quanto mais você rega, mais flores dá, mais frutos dá e daí mais você colhe lá na frente. Só que isso é um processo, que é o processo natural da nossa vida. Agora, esse processo natural e fluido e leve, ele passa por um processo que é livre de obrigações. Não é construído na base das obrigações. Ele é construído na base da verdade, da essência, do puro intento, daquilo que é importante para você e que você acredita, e não daquilo que falaram para você que tem que ser, ou daquilo que falaram que é o ter que. Não, chega de ter que, é ser. Não é ter, é ser. Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? E aí eu queria trazer essas perguntas para vocês. Então, a gente vai fazer algumas reflexões aqui agora. E eu vou trazer reflexões primeiro relacionadas ao seu trabalho, tá? Para você identificar se você está vivendo hoje um trabalho por obrigações ou se você está vivendo hoje um trabalho por intento. Oi, Dessa! Então, vamos lá. Papel e caneta aí na mão, né, gente? Me diz aqui antes, tá fazendo sentido isso que eu falei? Do fazer por intento, do ser e não do ter? Então, comenta aí pra mim se tá fazendo sentido. E se tá fazendo sentido, manda coraçãozinho aí pra mim, né? Sabe que live com coraçãozinho, adoro. Vamos lá, então, para as perguntinhas, tá? Papel e caneta na mão, porque eu quero que você anote essas perguntas e eu quero que você depois pare e dedique um tempo para você responder de verdade essas perguntas. Você vai responder para você isso aqui não é para mim, tá? Então, responda isso para você. Se você está assistindo o replay ou se você está assistindo aqui no YouTube também, anote essas perguntas, não responda elas somente durante a live, responda sim durante a live ou durante você estar assistindo o vídeo, mas depois eu quero que você pare e reflita sobre isso. Se possível, faça uma meditação antes de você responder, para você se conectar de fato com a sua verdade, tá? Porque se você mentir e não for verdadeira aqui nas respostas, você vai estar mentindo para você mesma. Tá? E aí mais um resquício de que você está vivendo a obrigação e não a sua verdade, tá bom? Desse só temos depois de sermos. Confere? Confere. Confere super, mas assiste depois o comecinho que eu trouxe um conceito bem legal aqui, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta, gente. Hoje eu vou trazer para vocês 9 perguntas para vocês se livrarem das obrigações. Eu vou começar a primeira agora, então fica comigo até o final para você ter acesso às 9, tá? Então, a primeira pergunta: por que você faz o que você faz hoje? Por que você faz o que você faz hoje? A gente está falando de trabalho agora. Por que você trabalha com o que você trabalha hoje? É porque alguém falou que tinha que ser assim? Ou é porque você realmente ama aquilo que você faz? Pergunta número 1. Por que você faz o que você faz hoje? Pergunta número 2. Com que disposição você começa o seu trabalho e com que disposição você termina o seu trabalho? Por que essa pergunta vai te dizer se tu tá vivendo na obrigação ou não? Eu vou te dar um exemplo. Ontem, por exemplo, eu tive uma sessão com a Marcinha até.
E eu tava bem cansada ontem, porque ontem eu tinha passado por uma cerimônia do cacau, que é uma cerimônia bem profunda, né? Que a gente trabalha várias questões internas. E eu tava cansada, a gente fez sessão à noite. Só que eu saí da sessão, tipo, com uma disposição, com uma alegria, com uma felicidade, sabe? Porque eu amo isso que eu faço, gente. Então, quando eu chego aqui na live, essa hora eu já tô com sono, eu tô cansada, porque eu acordo muito cedo. Só que eu saio daqui a mil. Eu saio daqui feliz, eu saio daqui disposta, eu saio daqui com energia. Isso aqui não consome a minha energia. Então, por mais que eu fique cansada no final do dia, sabe aquele cansaço gostoso? Aquela hora que você deita e você fala, cara, tipo, meu dia foi incrível. Hoje foi muito bom. Hoje foi. Eu tô cansada, mas assim, eu tô realizada. Eu tô realizada com tudo que eu fiz. Então, por isso essa pergunta, como que é a sua disposição quando você começa e quando você termina o seu trabalho? Como que tá a sua energia? Porque se você estiver vivendo na obrigação, se você estiver vivendo isso na obrigação, você vai se sentir acabada, você vai se sentir estafada, você vai se sentir, tipo, lá no chão. Porque é isso que a obrigação faz com você. Eu lembro que quando eu estava no mundo corporativo, tinha dias que eu chegava em casa exausta, eu não queria saber de nada, eu não queria falar com ninguém, eu não queria fazer nada. E aí no outro dia, dormia e no outro dia ainda acordava exausta, cansada, sabe? Aquilo me consumia. Por quê? Porque era uma obrigação. Então reflita sobre isso. Oi, Francisco! Tudo bem, querido? Boa noite. Ah, a Marcinha falou assim, dá pra sentir isso de você. Que bom que dá pra sentir, porque é o que eu sinto, né? Então vamos lá, já foi 2 perguntas. Vamos para a terceira pergunta. As coisas estão fluindo no seu trabalho ou está tudo pesado para você? Há muitos conflitos no seu trabalho? As situações, elas são desafiadoras o tempo inteiro? Ou elas são tranquilas também? Ou elas são leves também? Mesmo fazendo aquilo que você ama hoje, suponhamos que você já trabalhe com aquilo que você ama, você sente que as coisas estão andando em círculos? Que nunca flui? Às vezes eu escuto algumas pessoas me mandando mensagem, Andressa, eu já trabalho com aquilo que eu amo o que eu faço, mas tipo, não dá certo, tipo, eu tô sempre no mesmo lugar, parece que eu tô sempre patinando no mesmo lugar. E se você não trabalha com aquilo que você ama ainda, as coisas estão fluindo mesmo assim? Você encontrou uma forma de fazer as coisas fluírem com mais facilidade, com mais leveza, ou é tudo desafiador o tempo inteiro? Porque isso está associado a 2 coisas. Primeiro, você está fazendo coisas por obrigação, mesmo naquilo que você ama, tá? Não é porque você trabalha com aquilo que você ama que você vai fazer 100% daquilo que você gosta o tempo inteiro. Vai ter muitas atividades que você vai fazer e que você não gosta tanto assim. E que por um tempo isso pode até ser uma obrigação. Por exemplo, hoje eu edito vídeos, sou eu que edito os meus vídeos. Isso é uma obrigação, tipo, eu tenho que editar vídeos, porque faz parte eu compartilhar o meu conteúdo em vídeos. Acontece que, primeiro que isso é por um tempo, e eu já tenho determinado na minha cabeça quando que isso vai terminar. Eu vi um puta aprendizado de eu editar os meus vídeos, tá me ajudando demais, demais em todos os sentidos. Então, aquilo que era uma obrigação, que estava pesado, eu tornei isso fluido, eu tornei isso leve. Aí eu criei uma metodologia para eu editar vídeos, que eu faço isso 1 ou 2 vezes no mês e deixo o meu conteúdo do mês inteiro programado, de forma organizada, estruturada, para que a minha mensagem chegue para vocês da melhor forma. Então, mesmo fazendo aquilo que eu amava, eu encontrei esse ponto que era uma obrigação e essa obrigação eu transformei em algo fluido, em algo leve para mim. Agora, se você está vivendo algo no seu trabalho que está muito desafiador o tempo inteiro, que tá pesado ou que tá ali, tipo, dificultoso, sabe? Olha para isso. Porque essa obrigação, ela pode ser dissolvida ao longo desse período, tá? Próxima pergunta.
Se há algum ponto de obrigação no seu trabalho, por que que você mantém isso? Por que que você mantém essa obrigação? Porque às vezes você mantém essa obrigação por conta do seu sistema de crenças. Então, por exemplo, se tudo é desafiador o tempo inteiro no seu trabalho, pode ser que a única forma que você aprendeu de ter sucesso ou de realizar os seus objetivos é através de desafios. E aí o que acontece? Você atrai desafios no seu trabalho para confirmar essa crença dentro de você. Da mesma forma, como pode ser que você atraia pessoas na sua vida que te tragam situações desafiadoras ou até mesmo clientes que te tragam situações desafiadoras, porque essa foi a forma que você aprendeu de realizar os seus objetivos. Então, a gente precisa olhar para esse seu sistema de crenças e identificar se isso é uma crença sua. Então, a pergunta é, se hoje há algum ponto de obrigação no seu trabalho, por que que você mantém isso? Tá? Por quê? O que está por trás disso? Qual é o benefício que você tem com essa situação? Pergunta número 5. Você trabalha só para pagar as contas ou você também consegue fazer aquilo que você gosta? Porque sim, gente, nós vivemos num mundo capitalista onde a energia de troca muitas vezes é o dinheiro, certo? A gente não tem a obrigação de pagar contas, são responsabilidades do mundo adulto, tá? Agora, você vive só para pagar as suas contas ou você vive também para fazer coisas que você gosta? Porque se você está vivendo só para pagar as suas contas e sempre você tem somente aquilo para pagar as suas contas, isso também faz parte do seu sistema de crenças. Uma crença que é muito comum e que eu pego em muitas das minhas clientes é: em algum nível ela acredita que ela só ganha aquilo que é necessário, que ela só pode ganhar aquilo que é necessário para ela sobreviver. Então ela está sempre limitada naquele valor que corresponde ao necessário na vida dela para sobrevivência, que são as contas, o supermercado, as coisas básicas, tá? Então hoje você está trabalhando para ganhar somente para o necessário ou você também consegue fazer as coisas que você gosta? Pergunta 6, a última pergunta relacionada ao trabalho. Você faz o que faz pensando primeiramente no resultado? Porque se você faz o que você faz pensando primeiramente no resultado, você está fazendo por obrigação e não por puro intento e desejo genuíno de servir, de contribuir. E a nossa missão é servir, é contribuir, é compartilhar. No momento que eu aprendo uma coisa e que eu aplico aquilo na minha vida e que eu tenho resultado com aquilo, é meu dever compartilhar. É meu dever disseminar isso para quem quer receber, para quem quer ser curado, para quem quer ser transformado. Então, eu prefiro aqui ter uma pessoa comigo que quer ser transformada do que ter 100 pessoas onde 99 não querem ser transformadas. Entendeu? Agora, se eu ficar fazendo as coisas pensando no resultado, eu estou fazendo por obrigação. Eu não estou fazendo por desejo genuíno de compartilhar, de gerar valor, de servir. Então, por que você faz? Você faz pensando primeiramente no resultado? O resultado é uma consequência do quanto você entrega para o mundo, de forma verdadeira e conectada com a sua essência. Pegou aí, então, 6 perguntas relacionadas ao seu trabalho para você identificar se você está vivendo por obrigação ou de forma conectada com a sua essência, tá? Agora eu vou te trazer mais 3 perguntas para você identificar se você está vivendo por obrigação nos seus relacionamentos, nas pessoas que você mantém à sua volta, tá? Por quê? Porque se você tiver uma crença no seu sistema, e eu vou dar um exemplo aqui da Vaiana Stable, que é a minha mestra aí do Theta Healing, né? A Vaiana falou o seguinte, que teve um momento do negócio dela que ela tinha um amigo, super amigo dela, que começou a trabalhar com ela.
E aí ela identificou que, tipo, eles tinham muitas coisas desafiadoras, assim, tipo, ela ia compartilhar uma ideia com ele, alguma coisa, e ele falava, ah, não, isso não vai dar certo, você vai fracassar se você for por essa linha. E aí, quando ele falava isso pra ela falava assim, meu, agora eu vou fazer, quer ver que dá certo? Eu vou te provar que dá certo. E ela ia lá, fazia e dava certo. Só que isso era muito desgastante, tanto pra ela quanto pra ele. E aí, o que que ela percebeu? Ela percebeu, nossa, eu acho que tem alguma crença aqui. Porque ela era motivada por uma situação desafiadora. Ela era motivada por um conflito que ela tinha com esse amigo, que também era funcionário dela. E aí ela testou essa crença no sistema dela e realmente ela tinha essa crença no sistema dela. Só que qual é o X da questão? Enquanto ela não trabalhou essa crença dela internamente, ela ficou por anos alimentando essa relação com esse amigo e com esse funcionário. E aí ela não liberava nem ela e nem ele. E ambos ficavam infelizes. Entende? Então, quando você não identifica a sua crença, não trabalha nessa sua crença, você vai continuar atraindo pessoas e circunstâncias para confirmar aquilo que é uma verdade no seu sistema. Então, nesse caso, se a Havaiana não tivesse trabalhado essa crença e tivesse mandado esse funcionário e amigo dela embora, por exemplo, ela ia contratar outro. O outro funcionário ia trazer para ela também questões de conflito para que ela pudesse se motivar e realizar os objetivos dela. Então, ela acreditava que ela ia realizar as coisas que ela queria para ela através de situações conflituosas. Então, nos teus relacionamentos é a mesma coisa, e relacionamentos de todas as espécies, no teu trabalho, familiar, amoroso. Se você fica entrando em relacionamento amoroso, entrando e saindo, e parece que é um padrão de relacionamento que se repete, é porque você está atraindo aquela pessoa e você ainda não identificou o aprendizado que ela está te trazendo e ela está alimentando o teu sistema de crença. E enquanto você não identificar esse aprendizado, você vai continuar atraindo aquela pessoa que te traga aquilo. Porque isso é um espelho. Então, você mantém aquilo por uma obrigação ou você mantém aquilo porque é por intento conectado com a sua essência, porque é um relacionamento genuíno, que te impulsiona, que te coloca pra frente? Não é porque a pessoa é sua amiga que você tem que manter na sua vida pra sempre se isso tá te gerando infelicidade e vice-versa. Entende? Então, vamos lá para as 3 perguntas. A primeira pergunta... você vai se fazer ela da seguinte forma. Há alguém em minha vida que me faz infeliz? Reflita, quem é essa pessoa? Se ela te faz infeliz, quem é? Por que essa pessoa te faz infeliz? Quais os comportamentos que essa pessoa tem que te fazer infeliz? Se é mais de uma pessoa, perceba se há similaridade nos comportamentos dessas pessoas. Perceba se há alguma similaridade no porquê de elas te fazerem infeliz. 8ª pergunta, a segunda do pilar de relacionamentos. Há alguém em minha vida que constantemente me diz que eu não posso fazer alguma coisa ou que está só me freando e não está me apoiando? Eu tenho essa pessoa em minha vida para criar um desafio a ser superado? Vou repetir. Há alguém em minha vida que constantemente me diz que eu não posso fazer alguma coisa ou está só me freando e não está me apoiando? Eu tenho essa pessoa em minha vida para criar um desafio a ser superado? Então, essa pergunta, sabe aquela pessoa que, tipo, às vezes você tá no gás, você tá, tipo, fazendo aquilo que você gosta, você tá super empolgada para iniciar um projeto naquilo que você gosta e vem alguém e te puxa o freio. Puxa o freio e, tipo, não, isso não vai dar certo. Não. Ou começa a rir de você, ou fala pra você, não, mas você não precisa fazer isso, a gente já tá bem, a gente já tem dinheiro suficiente, tipo, eu sustento a casa. Ou não acredita que aquilo que você tá planejando e querendo fazer vai dar certo, e aí fala pra você que aquilo não vai dar certo.
Enfim. Então, tem essa pessoa na sua vida? Tem mais de uma pessoa assim na sua vida? Quais os comportamentos? Essa pessoa que te fala isso, ela tem isso na vida dela? Porque normalmente se ela te fala isso é porque ela não tem aquilo na vida dela. E talvez ela gostaria de ter e não sabe como. E aí ela te freia. Inconscientemente. Talvez não é por mal. É porque nem ela sabe. Entendeu? Quando a gente fala aqui de trabalho, é muito comum, né? Tipo, pessoas que quiseram fazer alguma coisa ou viver de alguma coisa e os pais, tipo, deram uma segurada. E aí, tipo, eu sou muito grata à minha mãe por conta disso, porque tudo que eu e o meu irmão a gente quis fazer, a minha mãe nunca barrou, nunca falou que não ia dar certo. Pelo contrário, ela falava, eu acho que você tem que tentar, é isso que você quer? Então tá, então vai lá e faz e vê o que vai dar. E eu lembro até hoje que o dia que eu decidi fazer minha transição de carreira, a última pessoa que eu contei foi a minha mãe, porque eu achei que ela ia ficar preocupada, porque eu tava muito bem no mundo corporativo, eu ganhava super bem, eu tava bem sucedida, eu tinha uma carreira super promissora pela frente, e eu achava que ela ia ficar preocupada, e que de alguma forma a preocupação dela poderia gerar esse bloqueio pra mim, sabe? E aí eu lembro até hoje, o dia que eu fui contar pra mãe, a única coisa que ela virou e falou pra mim assim, você tá feliz? Eu falei, sim, mãe, tô feliz. E ela, então vai, sabe? Só que muitas vezes a gente não tem pessoas assim à nossa volta, inclusive familiares. Então, quem são essas pessoas que ficam te puxando para baixo, ou que ficam segurando você, ou que ficam freando você, ou que ficam limitando o seu potencial? E por que você mantém essas pessoas na sua vida? De que forma você pode trabalhar com essas pessoas para que isso não aconteça? Se é alguém da sua família, será que você compartilhar os seus sonhos, os seus objetivos e assumir a responsabilidade sobre a sua vida e compartilhar a sua verdade e a sua essência com essa pessoa? Pode ser que ela não goste, mas e se ela não gostar, é um problema dela, não é seu. Independente de quem seja. Se você estiver fazendo pautado na verdade e no amor, a pessoa não gostar, aí é um problema mais dela do que seu. Tá? E a última... Gente, travou aqui porque deu meu limite de uso de rede social. A última pergunta é: existe alguém que está te impedindo de seguir em frente? O que aconteceria se você não tivesse essa pessoa na sua vida? Você seria capaz de seguir em frente ou você substituiria essa pessoa por outra? O que elas estão te fazendo ver? Vou repetir. Existe alguém que está te impedindo de seguir em frente hoje? O que aconteceria se você não tivesse essa pessoa na sua vida? Você seria capaz de seguir em frente ou substituiria essa pessoa por outro? O que ela está te fazendo ver? Essa é boa. Essa pergunta é ótima. Se conecte com ela depois para você responder. E aí, gente, para resumir tudo isso, no fim das contas é o seguinte: se tem algo que tá fazendo a sua vida ser sofrida ou triste, é porque você tá vivendo pautado em obrigações. Você não tá vivendo com puro intento, de forma genuína, aquilo que você acredita, aquilo que é a sua verdade. Porque a gente tá aqui para ser feliz, a gente tá aqui para ser realizado, a gente tá aqui para viver uma vida em harmonia com amor. Então, se você hoje tá com algum aspecto que tá triste, que tá sofrido, se livre dessas obrigações. Sejam da sociedade, sejam da sua família, seja dos seus amigos, seja do namorado, namorada, qualquer coisa. Você tá aqui para ser única e exclusivamente você.
única e exclusivamente você. Esse seu ato de coragem, ser você. E aí, se em algum nível você pensa coisas do tipo, eu não consigo fazer isso, tem de ser difícil, é fácil demais se for dessa forma, não pode ser tão fácil assim, tudo na vida tem que ser difícil para valer a pena. Isso tudo são sistemas de crenças, isso tudo são crenças que você acredita como uma verdade, mas não precisa ser assim. Sabe qual crença eu tava fazendo um digging em mim mesma hoje? O que é o digging, né? O digging é quando eu aplico a técnica do Theta Healing para encontrar a crença raiz. Sabe qual crença eu tava fazendo em mim hoje, que eu identifiquei que eu tinha? Que eu tinha que trabalhar duro para conquistar aquilo que eu queria para minha vida. Que eu tinha que trabalhar duro para realizar os meus objetivos. Olha só. Caí lá no meu voo. Lá no meu voo. Entendeu? Isso que eu já tinha trabalhado a crença de que eu precisava lutar para conquistar as coisas que eu queria. E agora tinha essa de que tinha que ser duro. Entende? Então, se você acha que as coisas têm que ser duras, que elas têm que ser difíceis, que elas têm que ser travadas, que você não consegue fazer tal coisa, ou que não, isso é fácil demais, não dá certo, tudo isso são crenças. E aí, o que acontece? Enquanto você não curar essas crenças, você não tratar essas crenças, você não ressignificar essas crenças, você vai ficar atraindo essas situações para sua vida. Então, você vai atrair um trabalho que é difícil, você vai atrair um trabalho que é duro, você vai atrair situações onde você fica confirmando que tudo isso é uma verdade, você vai atrair situações onde tudo é difícil na sua vida. Sabe aquelas frases, às vezes eu escuto muito, né? Aquelas coisas assim, nossa, sempre tem uma coisinha que dá errado, sempre tem uma coisinha que não dá certo no meu dia. Tem que ter alguma coisa para estragar. Tem que ter uma coisinha para estragar. Sempre tem uma coisinha para estragar. Isso tudo são crenças. E se você continuar confirmando essas crenças dentro de você, você vai continuar atraindo essas situações para sua vida. Situações, pessoas, circunstâncias, trabalhos, tudo. Porque é aquilo que você acredita que é verdade. Agora, se você acreditar que pode ser diferente, vai ser diferente. Vou dar um exemplo aqui, bem exemplinho fácil, assim, tá? Gabriela Pugliese. Eu sigo a Gabriela Pugliese. Porque eu tenho vários aspectos dela que eu admiro, assim. E ela tava com o coronavírus. Gente, a forma como ela lidou com o coronavírus foi exemplo para todo mundo, porque ela ficava alimentando diariamente para a cabeça dela, para o pensamento dela, para o sistema dela, que ela estava bem, que ela era saudável, que ela estava feliz, que estava tudo certo. Ela ficava repetindo isso inúmeras vezes. É óbvio que ela estava com medo, ela falou que ela estava com medo, mas ela não ficava repetindo medo e alimentando medo, ela ficava repetindo aquilo que ela queria viver, que era a saúde, que era a disposição, que era a energia, que era estar bem. O que aconteceu? Ela começou a se recuperar, tomou os cuidados que tinha que tomar, teve bom senso e tá inteiraça, fazendo os treinos dela lá agora, suando e fazendo um monte de coisa, entende? Então é isso, você atrai para a sua vida, que é a lei da atração, uma das leis universais. Por isso que eu falei lá no início da live sobre espiritualidade. Você fica atraindo para a sua vida aquilo que você alimenta dentro do seu sistema. Se você ficar alimentando crenças que te levam a viver uma vida por obrigação, você vai ficar vivendo por obrigação e você vai atrair situações que te coloquem numa situação de obrigação. Então esse é meu convite para você. E aí, ao invés de você ficar alimentando essas crenças, você pode substituir isso por: eu já sei qual é a sensação de atingir os objetivos sem conflito, eu sei como existir sem conflito, eu liberto essas pessoas que vocês identificaram nas perguntas que eu coloquei. Eu liberto essa pessoa da obrigação de me ensinar isso. Então, essa pessoa, nas perguntas que eu fiz para você de relacionamentos,
Essas pessoas, elas são personagens que estão aparecendo na sua vida para te ensinar alguma coisa. Depois que você aprende e você ressignifica isso dentro do seu sistema, você libera essa pessoa desse aprendizado. E aí você libera essa pessoa energeticamente de você, então isso gera uma liberação energética para você e também para outra pessoa. Porque a outra pessoa, ela não sente mais na obrigação de ter que te ensinar aquilo. E ela nem sabe que ela está te ensinando aquilo. Mas inconscientemente ela está. Então ela também é liberta da obrigação de te ensinar isso. Então você libera não só a sua obrigação, mas a obrigação da pessoa também. Olha que maravilhoso. Por isso que quando você cura o externo também. Porque nada mais é do que o seu reflexo. Então libere essa pessoa disso. Aí você pode trazer também para você que você já tem um trabalho que te faz feliz, que você já sabe escolher as suas relações de forma que te motivem e te impulsionam, que você já sabe atrair para você relacionamentos que te impulsionam sem a necessidade de criar relacionamentos que te puxam para baixo. Então, vá fazendo esses downloads, né? Quem tá me acompanhando aqui nas lives sabe o que são os downloads de sentimentos. Vá fazendo esses downloads em você mesma. Repita essas coisas para você. Imagine tudo isso tomando conta do seu sistema e vá alimentando isso dentro de você. Por quê, gente? A gente aprende de duas formas. As minhas alunas do curso Seja Você aprenderam isso. Ou você vai aprender por uma forte emoção, ou você vai aprender por repetição, tá? Então, por exemplo, uma criança foi atravessar a rua e os pais sempre ensinaram para ela que ela tem que olhar para os dois lados antes de atravessar. Se ela for atravessar a rua, de tanto ela repetir isso, ela vai olhar para os dois lados para atravessar, beleza. Agora, essa foi a forma que ela aprendeu, por repetição. Agora, se os pais nunca ensinaram isso para ela, ou se ela nunca aprendeu isso em lugar nenhum, e ela foi atravessar a rua e não olhou para os dois lados e foi quase atropelada, ou foi atropelada, ela recebeu uma forte emoção. E aí ela aprendeu que ela não pode atravessar a rua através de uma forte emoção. Então, essas são as duas formas que a gente cria uma conexão neural no nosso cérebro e que fala para o nosso cérebro que aquele caminho existe. Então, quando você identifica uma crença, quanto mais você alimenta o seu sistema com a parte positiva que te impulsiona, que te coloca para frente, mais aquele caminho vai ficando forte dentro do seu cérebro e aí naturalmente você vai ter ações congruentes com aquilo. Por quê? Porque nós inconscientemente temos que ser congruentes com aquilo que a gente pensa e que a gente sente. Pegaram a sacada aqui? Gente, isso é muito poderoso. Se você pegar esse conceito da live, você começa a mudar qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa. Na live de ontem, se eu não me engano, acho que foi 2 lives atrás, que eu falei sobre como criar um mês de abril mais feliz para você, eu mostrei para vocês os post-its que tem aqui no meu banheiro, no meu quarto, de frases e de declarações que eu estou alimentando no meu sistema. E eu repito isso todos os dias. Todos os dias. Porque quanto mais eu repetir, mais aquilo vai ficar forte dentro de mim. Entendeu? Então é assim que você alimenta o seu sistema. Com uma crença fortalecedora. Tá? Então faça esse exercício com você. E agora é o seguinte, né? Eu vou te fazer uma última pergunta. O que você escolhe para você? Você quer continuar vivendo uma vida por obrigações? Ou você quer viver uma vida leve, feliz, conectada com a sua verdade e com a sua essência? O que você prefere? O que você quer carregar para você? O que você quer construir nos próximos dias? Você tem uma página em branco amanhã. Você tem uma página em branco daqui pra frente. Você tem várias páginas em branco que você vai escolher o que você vai escrever. E só você é responsável por escrever nessas páginas. E você quer contar histórias de obrigação? Ou você quer contar histórias de leveza, de realização, de felicidade, de essência? Com aquilo que realmente você quer, com aquilo que realmente é puro intento, é genuíno pra você.
E aí eu finalizo a live de hoje com essa reflexão, com essa pergunta, para você levar essa pergunta para casa, tá? Então, para resumir, hoje a gente falou aqui de 9 perguntas para você se livrar das obrigações, tanto no seu trabalho quanto nos seus relacionamentos. De novo, se conecte com você para responder essas perguntas, pare, reflita, se precisar, assiste o vídeo de novo, anota isso no seu caderno, escreve, porque você traz muita consciência quando você escreve. E se você que está assistindo o replay ou está assistindo aqui pelo YouTube gostou dessa live, se essa live te ajudou de alguma forma, deixa um comentário para mim, porque eu faço isso aqui para você e eu quero saber se isso aqui te ajuda de alguma forma. Eu quero saber se isso está te gerando reflexões construtivas para sua vida, porque isso aqui não é para mim, isso aqui é para você. É um puro servir e um puro compartilhar genuíno, que não é por obrigação, e é por isso que eu quero trazer um conteúdo que é para você. Então me deixa saber se isso está sendo útil para você, se isso está te ajudando de alguma forma, tá bom? Gratidão, meus amores, a todo mundo que estava ao vivo aqui. Vocês têm alguma pergunta? A gente tem alguns minutinhos ainda, dá tempo de responder perguntas. Vocês querem fazer uma pergunta? Oi, Bru! Não vi que você estava aí. Ai, lindas! Gratidão a vocês. Obrigada, Marcinha. Maravilhosa. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, bota aqui. Eu vou aproveitar para dar um recado, então. Olha aqui, eu sou a louca das folhas, né? Eu faço tudo em folha. Isso aqui tá cheio, ó. Ficou pronto o meu programa de mentoria para profissionais holísticos. E eu vou divulgar essa semana. Tô bem feliz. E é um programa que eu criei, que eu recebi do criador, na verdade, esse insight. E é um programa para você, profissional holístico, expandir a sua mensagem e criar um negócio online para que você possa servir de forma genuína, sustentável e ter mais liberdade na sua vida. Então, tá lindo. E aí eu fiz ele, construí ele em 3 pilares, né? Que é o pilar do ser, do amor e da transformação. Então, se você quer ajuda para expandir a sua mensagem online, para expandir o seu negócio online de forma genuína, de forma conectada com a sua essência, sem o ter que, mas o ser, quem você é, e como você se posiciona de forma online para que você possa ter sustentabilidade na sua mensagem para ajudar mais gente, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Então me manda um direct, me manda uma mensagem, porque vai estar muito lindo. E essa semana, amanhã eu já começo a atender algumas pessoas que estão interessadas. A gente vai tomar um café online, vamos bater um papo para eu explicar como vai ser o programa e tirar todas as suas dúvidas, falar dos valores, enfim. Mas é uma turma que eu vou abrir agora ainda em abril. Uma turma pequena, vai ser de poucas pessoas, porque é a primeira turma. Então eu quero dar toda a atenção, todo o suporte, quero estar junto mesmo. Vai ser mentoria, a gente vai ter encontro toda semana. Então tá bem lindo, tá bom? Quem sentir, ou se você conhecer também algum profissional holístico que possa estar precisando de ajuda nesse momento para expandir o seu negócio online e tudo mais, então avisa que vai ser um prazer, tá bom? Mas, ó, é só pessoas que querem gerar transformação no mundo, tá? Pessoas que realmente estão comprometidas em gerar transformação no mundo. É porque essa é uma forma de compartilhar toda a minha jornada aqui, né, no online, toda a minha jornada no tudo que eu aprendi caindo 500 mil tombos e que eu senti que agora chegou a hora de eu ajudar mais gente a entrar nesse mundo online, que sempre foi a minha primeira opção, né? A minha primeira escolha de entrar no online e fazer tudo através do online. Então, se você souber de alguém que queira também, avisem, tá bom? Obrigada a vocês, meus amores. Boa noite, bom descanso e a gente se vê amanhã para mais uma live, tá bom? Amei tá aqui, ó. Tô saindo a 1000, porque não é obrigação, é genuíno. E agora eu vou pra mais uma live, mas agora é meu momento de estudar aí antes de fechar a noite, tá bom?
Beijo!